Bom, gente, então, bom dia, né? A gente vai trabalhar hoje com o tema do Sistema Único de Saúde, SUS, né? Bom, então, a ideia hoje de discutir o SUS, aqui com certeza tem muito mais gente que entende SUS do que nós aqui, né, Renato? Pessoal da velha guarda, então, né, que participou lá da construção do SUS. Mas a gente vai tentar fazer um esforço para tentar sistematizar a discussão sobre o Sistema Único de Saúde, partindo de algumas variáveis assim, de debate. A gente quer debater com vocês algumas coisas em relação ao SUS, né? Primeiro, um pouco o conceito que a gente tem de SUS, né? Então, a ideia do conceito, que às vezes a gente vê uma certa distorção ou uma incompreensão do conceito de SUS, né? Segundo o que a gente pensa, claro, né? Segundo o que a gente pensa. Então, a gente vai discutir um pouco com vocês a ideia do conceito, depois a gente vai tentar discutir com vocês um pouquinho da história, como é que nós chegamos ao SUS, né? A gente está acostumado a ouvir falar que se você não conhece a história das coisas, né? Você não o passado, né? O percurso histórico, se você não conhece o passado, você não compreende bem o presente e não consegue projetar o futuro. Então é interessante a gente conhecer um pouco da história, né? Depois a gente vai trabalhar a ideia da doutrina. Existe uma doutrina, quer dizer, existe uma base que a gente pode dizer assim, ideológica na concepção do sistema, que a gente está chamando de doutrina, né? Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, das diversas religiões, cada religião tem a sua doutrina, que tem uma base filosófica, ideológica, né? De compreensão das coisas, da forma como entende o mundo das coisas. Então a ideia principalmente econômica, exatamente. Então tem toda uma doutrina incorporada ao Sistema Único de Saúde, e essa doutrina é que dá o rumo do que significa o Sistema Único de Saúde, né? Para que a gente possa ter a concretização da doutrina, é preciso que a gente tenha uma base legal. Sem a lei, a gente não consegue fazer valer a doutrina. Então a gente vai discutir com vocês também. Não sei se vai dar tempo, né? Porque tem muita coisa aí, mas normalmente esse tema, nós temos um cursinho aqui que leva 20 horas, são 5 aulas de 4 horas, 4 horas, 4 horas e meia, e aí em 20 horas a gente consegue falar um pouco, mas hoje a gente vai ter pouco mais de 6 horas, mas vamos tentar fazer uma síntese, né? Então a gente tem uma base legal do sistema, que é aquilo que caracteriza a legalidade, a possibilidade daquilo ser colocado em prática, né? Uma vez tendo a base legal, a doutrina, para ela se concretizar no mundo dos fatos, você tem que ter uma determinada organização. Então a gente vai discutir um pouco da organização, né, do sistema. Então a gente tem, nós inclusive costumamos chamar essas três coisinhas aqui de base doutrinária, base legal, base organizacional, tá? Mas só um detalhe. Então é preciso ter uma organização para que o sistema possa funcionar na prática, né? E depois a gente vai ter
a variedade, a diversidade dessas questões do ponto de vista concreto da implementação do SUS, que são as políticas, os programas, os planos de saúde, as políticas de saúde, os programas de saúde dentro da concepção de SUS. Então a gente vai trabalhar aqui com, vou botar aqui alguns exemplos, tá? Variáveis da implementação. Exemplos. Por exemplo, a política de saúde do trabalhador no SUS é uma variável que segue a lógica do conceito, né? Tem a ver com a história, segue a doutrina, segue a base legal, segue a organização, mas aí você afunila para a questão da saúde do trabalhador, que é uma política específica, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então vamos ver se a gente consegue, né, no debate, se a gente consegue dar conta disso aí. Antes de começar, ou melhor, já começando, eu queria me reportar. Isso aqui vocês podem ir passando, tá? Essa é a Lei Orgânica da Saúde, a 8.080, uma das leis, e essa aqui é a 8.142, a segunda lei. A gente vai se reportar essas duas leis durante o nosso debate aqui. Vai passando aí, Antônio, por favor. Para começar, a gente colocou a Constituição Federal, que é o nosso marco, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela é o nosso marco legal maior, né? Que agora está sendo remexida, já, coitada, né? Mexida e remexida, mas é o nosso balizador, nossa baliza que caracteriza o país. Então, a Constituição, ela é o nosso marco, nossa baliza, né, que caracteriza o país como um Estado de Direito, que tem como estrutura do direito, enquanto um Estado de Direito. E aí tem uma discussão que a gente não vai entrar muito nessa discussão, o que seria um Estado de Direito, um Estado de Direito democrático, um Estado democrático de direito. Existem distinções teóricas em relação a isso, a gente não vai entrar nessa discussão, mas entender o seguinte, que o Estado de Direito nosso brasileiro se caracteriza por uma carta constitucional que confere direitos de cidadania, e esses direitos, então, eles são, enfim, entendidos, compreendidos, estabelecidos em função das suas características e da sua forma de abrangência. Então você tem direitos mais amplos, tem direitos mais restritos, né? Isso é interpretativo segundo a leitura que a gente faz do direito, a interpretação que a gente faz do direito, a chamada hermenêutica ou interpretação do direito. O que está aí, me ajude, que é o nosso advogado que vai nos ajudar aí nessa discussão. Então a gente tem, no caso do SUS, nós temos um determinado tipo de direito que tem uma peculiaridade muito grande. Então eu queria começar a discussão por aqui, que é um direito diferenciado de outros direitos que estão na Carta Constitucional. E que diferença é essa? Então, quando a gente vai para o artigo 194, título 8 da Ordem Social, para a gente situar o nosso lugar de fala do SUS. Quando a gente fala do SUS, a gente tem um lugar de fala dentro do nosso marco do direito brasileiro. O nosso Estado de Direito, do ponto de vista da saúde, ele tem uma característica. Ele tem um tipo de direito que é garantido. Então, nós estamos aqui no título 8 da Ordem Social, tem um capítulo 1 de disposição geral, o capítulo 2 da Seguridade Social. Então, a primeira coisa para demarcar a nossa conversa é que nós estamos dentro do capítulo da Seguridade Social.
é a interpretação que se dá a 3 componentes de política social, que são a saúde, a previdência e a assistência social. Então, o SUS está inserido na Seguridade Social. Então, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, iniciativas, né, assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Fadel, como a gente está no curso de saúde do trabalhador, é importante o artigo 93, que a ordem social, a maneira como o Estado, a sociedade se estabiliza, tem como base o primado do trabalho. Exatamente. Então, a ênfase no primado do trabalho, que é o primado do trabalho, é o trabalho que organiza e estabiliza a sociedade. A sociedade, exatamente. Embora isso hoje esteja sendo desconstruído, né? O trabalho produzindo bem-estar como condição sine qua non para a produção, estabelecimento do bem-estar e justiça social. Então, quando a gente fala que o trabalho é uma categoria, aqui na Escola de Saúde Pública, tem muita gente que, quando se fala em saúde do trabalhador, torce o nariz, e a gente fala que o trabalho é a categoria central da vida, e não é só isso, é uma categoria central da ordem social também. Aí acho que os caras não estão lendo isso, não estão, enfim, por razões diversas, né? Mas é bem lembrado. Bom, então o artigo 9.4 caracteriza, aí tem algumas coisas, a gente vai passar, e aí nós vamos só diferenciar essas 3 políticas dentro da ordem social: a política de saúde, a política de seguridade, de previdência, a política de assistência. Bom, a saúde, vamos para o 9.6, que está na seção 2 da saúde, tem 5 artigos, 196 ao 200, 67, 8, 9, 200, ela começa com aquela frase célebre da saúde: saúde é direito de todos e dever do Estado, e vai por aí. Depois a gente vai ver isso com calma. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando a gente vai para a Seguridade, para a Previdência Social, pode ir para o 201, seção 3 da Previdência Social. O que a gente vai ler no caput da seção 3? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo. Então já separou o joio do trigo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a saúde, vou botar assim, saúde, ela é uma política social de caráter não contributivo. Como lá na frente vai aparecer, não, como aparece, saúde é direito de todos, então ela é universal. Por isso a gente chama que a saúde é uma política de caráter universal, distributiva. Ela distribui o quê? Distribui os impostos que o Estado coleta para garantir as políticas sociais. Então é uma política de caráter distributivo e universal. A Previdência, aí eu pergunto a vocês, ela é universal? Não. Por quê? Ela é de caráter contributivo, para quem contribui. Para quem contribui. Para quem contribui, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, ou seja, aqueles que se filiam obrigatoriamente contribuirão. Portanto, ela é não universal, ela é seletiva, a gente poderia dizer assim, mas vamos botar assim, não universal e contributivo. E aqui tem algumas outras terminologias que se aplicam a essa discussão. Por exemplo, o Jairo falou, me lembro que ele falou alguma coisa sobre o tipo de política social chamada meritocrática, que é aquela para os que têm o mérito
de serem abrangidos, né, por aquele tipo de política. Que mérito é esse? No nosso caso aqui, o mérito daqueles que contribuem, dos que trabalham, né? Nesse sentido, também pode ser chamada de meritocrática. E a assistência, vamos descer lá para o Renato, da assistência social, seção 4 da assistência, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mas não é contributivo. Então, como é que a gente caracteriza aqui a assistência? Ela é universal? Não, porque é só a quem dela necessitar. Então, a assistência vai ter um caráter não universal, igual essa aqui, a Previdência, só que distributivo. Então, acho que esse é um ponto de partida, até para a gente entender um pouco da história, né, que daqui a pouco a gente vai estar discutindo. Então, está claro isso? Não universal distributivo, universal distributivo, não universal contributivo. O que o atual governo quer fazer, só para adiantar um pouco o nosso debate, né? Com a saúde? Ela quer caracterizar a saúde uma perspectiva universal contributiva, quando propõe plano de saúde mais barato, não sei o quê, né? E deixar apenas aquela parte mais residual da sociedade, seria uma quarta versão, né? A gente tem não universal distributivo, universal distributivo, não universal contributivo. O que o governo está querendo fazer com esse arremedo que querem fazer no SUS, com esse ministro Ricardo, como era? Nem sei. Ricardo Barros. É colocar um sistema universal contributivo. Vai ser uma novidade, né? É uma novidade, nem existe isso. Nem na Constituição, né? Enfim, então é um pouco essa lógica aí. Então, para a gente continuar discutindo como é que a gente chega no SUS, eu vou apagar aqui, tá? É importante que a gente entenda o conceito. Não que vocês não tenham um conceito, tá, gente? Claro que aqui todo mundo tem uma ideia concebida, pré-concebida, um conceito, né, uma concepção do que seja SUS. Mas a gente vai tentar traduzir, especialmente fazendo uma leitura da Constituição, da legislação e da história do sistema, qual é o conceito que a gente tem do SUS, que não foi um conceito criado por nós, mas ele foi articulado em função daquilo que se fala do SUS, né? Então, a primeira coisa do conceito é pensar o que significa isso aqui. O que significa esse S? Sistema. Então, o meu conceito já traz uma ideia de sistema. E daí? E daí que, quando se coloca-se que o SUS é um sistema, você está dizendo o seguinte: o que tinha antes disso não era um sistema. Então a gente começa a trabalhar uma perspectiva do antes e depois do SUS, né? Então tem um antes e tem um depois. O depois, evidentemente, é a nossa Constituição Federal de 88. Se eu tenho um sistema de uma política pública, eu estou mexendo numa coisa que eu vou começar a usar, que é uma palavra usada, podia usar outra palavra, mas vou usar a palavra modelo. Então eu tenho um modelo de saúde, eu tenho um modelo, vou botar essa palavra aqui, essa palavra para nós é fundamental. Eu tenho um modelo de saúde que passa a ser peculiar. Ele tem uma característica muito própria. Então, é um modelo
sistêmico. É um modelo diferente do que existia antes. E aí a gente tem que entender o que é sistema, né, Renato? Isso. Quando a gente pensa em sistema, a gente pensa no seguinte, a definição melhor que eu vejo é a gente tem uma rede de elementos em inter-relação. Quando você mexe num elemento, você está deixando no todo. Aí a gente pode, a gente pode representar assim, ó. Então tem um sistema com seus elementos, A, B e C. Eles estão todos interrelacionados, estão vendo? As setas com essa característica. Se eu mexo no sistema B, eu estou mexendo no todo do sistema. E esses elementos estão interrelacionados, tem a demanda que chega no sistema, uma ou várias demandas, são processadas pelos elementos do sistema e sai a resposta. Então, o sistema a gente pode definir como uma rede de elementos em inter-relação a setas, tá? Para responder à finalidade, com finalidade. Uma rede de elementos em inter-relação para responder à demanda, processar a demanda e produzir respostas. Certo? E aí o Renato usa a palavra rede várias vezes. Uma rede de elementos. Aí a gente vai na Constituição, vamos lá no artigo 98. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede. Rede. Regionalizada e hierarquizada. Por que a Constituição chama a atenção que a rede tem que ser regionalizada e hierarquizada? Porque antes não havia rede e muito menos hierarquia e regionalização do que das ações e serviços públicos de saúde. Não havia nenhuma, ou seja, não havia sistema. O modelo não era sistêmico, era um modelo fragmentado e isolado dentro dessas ações e serviços. Todas as ações e serviços públicos de saúde anteriores, elas eram isoladas em si mesmo, não eram rede. Aí fala assim, mas e daí? E daí que o dinheiro era público, de várias, né, fontes voltadas para as ações e serviços, que por não integrarem uma rede, utilizavam o financiamento do sistema de forma, além de forma exagerada, né, porque tem duplicação de ações, de forma não planejada, porque não havia regionalização nem hierarquização, e de forma, como a gente costuma chamar, totalmente caótica. Então, o modelo de saúde anterior ao SUS era um modelo que tendia ao caos organizacional, doutrinário e organizacional. Tanto era isso que houve a reforma sanitária. O movimento que impulsiona a reforma de saúde no país é exatamente um movimento de contraposição ao caos sanitário que se instalou no país antes do SUS, né? É fácil imaginar o seguinte: se a gente hoje sabe que o SUS tem problemas, tem dificuldades, imagine se a gente não tivesse o SUS, se fosse a coisa caótica e totalmente, né, errática, como a gente chama, né, sem qualquer articulação sistêmica em rede. Então é um pouco essa lógica aí. E o sistema, então, o modelo, então, de saúde, estou apagando seu bonito desenho aqui, mas você não vai ficar chateado, não. Então, o modelo de saúde pré-SUS, modelo pré-SUS e anterior ao SUS, ele era um modelo que se baseava, e aqui eu vou ser bem sintético, tá, gente, porque não dá para detalhar muito, mas ele se baseava num tipo de assistência à saúde focalizada e priorizada na atenção médica ou na medicina.
Por isso, a gente fala que o modelo anterior ao SUS era um modelo centrado na medicina, modelo médico-cêntrico. E no hospital, né? E a gente chama também de modelo hospitalocêntrico. Então essa expressão é muito comum, né? Modelo hospitalocêntrico. Como é que surge esse modelo? Que eu vou ser bem sintético. A gente tem, no final do século XIX, a saúde no Brasil ela começa a se organizar, porque antes não havia nada do ponto de vista de políticas públicas em matéria de saúde. O que a gente tinha até o final do século XIX era a assistência filantrópica. Nós tínhamos assistência filantrópica, né? Especialmente pelas beneficências e santas casas, né? Filantropia, e tinha a medicina individual, que eram os médicos, os antigos médicos, né? De família e tal. Praticamente isso. Não havia assistência médica pública, salvo um outro hospital, mas era exceção à regra. Essa coisa começa a se organizar, a saúde no Brasil começa a se organizar. Médico de família não, como a gente... Não o médico de família que é atual, não, era o médico das famílias, era um médico individualizado, aquele médico tradicional da malinha, que tinha um consultóriozinho, né, que ia na casa das pessoas com a sua malinha, para quem tinha condição de pagar, e quem não tinha ia para a filantropia. Assistência médica, olha só, assistência médica. O cara estava ruim, ia para o hospital, né, para tratar da sua doença. Medicina. E o médico? Isso, a saúde era entendida como medicina. Até hoje, né, essa confusão ela existe. E muita gente que, quando fala em saúde, acha que a gente está falando em medicina. Não tem nada a ver. Né? Se a gente considerar que a saúde é isso aqui, a medicina é um pedacinho aqui. O universo da saúde, enquanto um modelo sistêmico, é completamente maior, né, e mais abrangente do que só a questão. A medicina é uma especialidade para dar conta da doença. Saúde não é isso. E aí tem a ver com o conceito também, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, dentro do conceito. Bom, então, no início do século XX, com a necessidade do Brasil garantir a entrada no mundo, né, do comércio internacional, e garantir os corredores de exportação, principalmente de café, de açúcar, mas café principalmente, em virtude inclusive de pressões internacionais, o Brasil começa então a ter atitudes voltadas para uma coisa que começa a nascer aqui, que é a saúde pública. A gente começa a ter as primeiras ações de saúde pública no Brasil, né? E aí o Oswaldo Cruz é uma figura fundamental nisso. Nós estamos aqui na Fundação Oswaldo Cruz em homenagem ao primeiro grande sanitarista brasileiro, embora com algumas controvérsias, né, com a coisa da revolta da vacina, que, enfim, aquela coisa toda, que era a ideia do saneamento, o saneamento público como uma ação do Estado brasileiro. Aí já é o Estado funcionando. Começam a ser criados os primeiros organismos de saúde pública no Brasil, os departamentos de saúde pública, né, no início do século XX. E a gente, então, olha, preste atenção, isso aqui é interessante. A gente começa a ter aqui uma saúde, isso aqui é quadro branco, uma saúde lá, original, tradicional, né? Inclusive as benzedeiras estão aqui dentro, né? Uma saúde voltada para assistência, é isso? Médica principalmente, filantropia e medicina. E aqui a gente começa a ter um outro tipo de abordagem da saúde, que é a abordagem da atenção à saúde. O que é a vacina? É a prevenção da doença, não é isso?
a gente pode dizer assim, da promoção da saúde, não só da assistência à doença. Olha só, assistência à doença, promoção e prevenção da saúde. Então, isto vai caracterizar uma diferenciação. Eu passo a diferenciar um modelo assistencial, que começa lá no início de tudo, e vem se arrastando até o SUS, predominantemente, e um modelo de atenção à saúde, com base na prevenção, com base na atenção à saúde, não no atendimento médico. Por isso a gente chama isso de modelo médico-cêntrico, modelo hospitalocêntrico, modelo assistencial. Esse é o modelo antigo, pré-SUS. Aí eu vou na Constituição, eu vou ver o que aqui, no artigo 98? Que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede, sistema, regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, conceito, né? Único. Por que único? Porque antes era tudo fragmentado. Então, único, de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, depois a gente vai falar disso. Atendimento integral. Agora é que vem a queda da ficha, cai a ficha aqui. Atendimento integral com prioridade para as atividades. O que está escrito ali? Preventivas. Olha só, o modelo ele sai disso e vem para isso como prioridade. Então a gente sai, a concepção do SUS, a doutrina do SUS não é o que a gente está vendo aqui ainda. A doutrina do SUS é a mudança, é a passagem do modelo assistencial para o modelo preventivista. Ó, a ideia de modelo. Modelo hospitalocêntrico, médico-cêntrico, assistencial. Modelo preventivo, preventivista. Modelo de atenção à saúde. Agora, olha o que diz aqui: atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Claro, a assistência vai ter que continuar existindo sempre, enquanto houver doença, né? Mas a prioridade constitucional é para a prevenção. E, infelizmente, o imaginário, né, da população ainda está aqui, ó, porque ele vem lá da benzedeira, do médico lá, né, uma coisa que vem secularmente. Está no sangue a gente achar que saúde é atendimento à doença, né? É o modelo assistencial incrustado. E pior ainda, que é o pior de tudo, incrustado na cabeça dos médicos, que são ainda a categoria hegemônica no campo da saúde, né? Mas isso é outra discussão. Tudo bem? E aí, voltando para cá, o que a gente começa a ter aqui então? Um modelo combinado de assistência, um modelo preventivo, que é a saúde pública, e eles correm paralelos, vão correndo mais ou menos paralelos, né? Quando chega em 1923, acontece porque como o Brasil estava incorporando as suas possibilidades de exportação, os trabalhadores organizados começam a reivindicar direitos. Trabalhistas formam os seus primeiros sindicatos no Brasil, e algumas categorias de trabalhadores muito fortes, elas começam a reivindicar direitos
com justa razão, evidentemente, e a gente tem, então, você bem sucinto nisso, mas a ideia, a partir de, inclusive, de pressões internacionais, você tem a criação já existiam algumas associações de auxílio aos trabalhadores, tá? Mas você tem uma coisa que o Estado, de repente, assume, o Estado brasileiro assume, de alguma forma, a permitir, por intermédio de uma lei específica, a criação da Previdência Social dos Trabalhadores, incluindo a saúde, a assistência à saúde, que foi a criação da primeira Caixa de Aposentadoria e Pensão, né? Todo mundo se lembra disso. Primeira Caixa de Aposentadoria e Pensão no Brasil foi criada em 1923 com a Lei Eloy Chaves, que o Renato conhece muito bem ele, né? Era um deputado, delegado. Ela é de uma família rica lá, relacionada com a produção de café. E ele se interessou e conta a lenda que ele foi para a fazenda dele, ficou internado lá um tempo longo, e quando voltou para a capital, voltou com a lei pronta que configurava essas caixas de aposentadoria e pensão. E levou o nome dele, foi o deputado que apresentou. A primeira Caixa de Aposentadoria e Pensão, que foi criada, foi da categoria mais forte naquele momento dos trabalhadores, que eram os ferroviários. Então, os ferroviários, eles, né, inauguram as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Em pouco mais de 10 anos, chegamos a ter no Brasil 140 CAPs, das mais diversas categorias. Aí as categorias mais fortes vieram portuário, que era muito forte, industriário, bancário, comerciário, e aí uma divisão também dentro dos próprios ramos econômicos, tinha uma divisão de categorias, e aí chegamos a ter 140 caixas de aposentadoria e pensão até os anos 30, quando nos anos 30, então, essas caixas de aposentadoria e pensão, elas criavam muita dificuldade para o governo, em termos de socorro e de auxílio. O governo participava também com contribuição financeira, e aí o governo, já no Estado Novo de Getúlio, resolve juntar as CAPs e criar o Instituto de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Os institutos, aí eles são enxutos. Aquele número enorme de caixas de aposentadoria e pensão viram alguns IAPs. Né? Então, a evolução rapidinho, só para a gente, de Caixa de Aposentadoria para Instituto de Aposentadoria e Pensão. Aí você, né, velha guarda aqui, lembra bem, né, Antônio? Nós tínhamos o IAPI, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, o IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, IAPTEC, Transporte de Cargas, o IAPB, bancário, o EIPAS, que era do servidor público, esqueci algum, bancário, industriário, comerciário, marítimo, IAPM, exatamente. Então a gente tem aqui alguns institutos que são criados e abrangendo a maioria das categorias de trabalhadores dentro desses guarda-chuvões que foram criados aí. E o transporte também. Transporte de carga, que é o IAPTEC. Quando são criados os institutos, aí o governo entra com tudo nisso, porque eles viram autarquias. Antes, a Caixa de Aposentadoria e Pensão ainda era uma entidade privada, tinha o braço do governo ali dentro, mas era uma entidade privada. Quando se transforma em instituto, esses institutos viram autarquias governamentais e passam a ser uma instituição pública, em que tinha a gestão colegiada, governo, patrões e empregados. Né? A gestão dos institutos era tripartite. Bom, então, por que a gente está enfatizando isso? Porque
esse início das caixas e dos IAPs, que depois vão se transformar no INPS em 1966, né? E aqui só para... Acho que algumas coisas é legal a gente demarcar bem, né? Sei que eu estou falando muita coisa aí que vocês já sabem, mas só para a gente... Os IAPs, eles se transformam no Instituto Nacional em 66, já na ditadura. Era uma problemática os institutos de aposentadoria e pensão, porque, só para dar um exemplo, em matéria da assistência à saúde, as caixas e os IAPs criaram uma nova modalidade de assistência à saúde, que é a assistência à saúde meritocrática. Aquela assistência à saúde que não é a do SUS. Não universal, contributiva, meritocrática, só para quem tinha carteira, né, de trabalho e tal. Então, aí cria-se aqui uma outra modalidade de assistência à saúde. É uma evolução, digamos, né, da filantropia, não sei o quê. Só que essa assistência, ela estava fora do campo da saúde pública, totalmente separado, tá? Na evolução histórica, quem começa a tomar conta da saúde pública é o Ministério da Saúde. E quem começa a tomar conta da assistência médica mais robusta para os trabalhadores, apenas com carteira assinada, não era, na época não havia Ministério da Previdência Social, mas existia o Instituto Nacional de Previdência Social, a partir de 60, antes os IAPs e depois o INPS. Então veja que o próprio aparelho de Estado brasileiro, em matéria de saúde, ele já nasce fragmentado. Olha só, não é sistema. Já nasce de uma forma não sistêmica. Saúde pública para um lado, saúde assistencial para outro. Previdência só para quem paga e saúde pública para todo mundo. Esses IAPs, eles concentraram uma quantidade de grana muito grande, recursos muito grandes. Então, quando sai das CAPs para os IAPs, já é mais controlável pelo governo, já é gestão tripartite. Quando se transforma em NPS, de repente o governo passou a ter uma quantidade de dinheiro muito grande praticamente nas mãos. Né? Exatamente. Totalmente nas mãos, que é usado para a efetivação de vários projetos. Né? Exatamente. E aí tem uns estudos que dizem o seguinte: o que se gastar, se a gente considerar a saúde, né, nessa perspectiva de um modelo que tem assistência, mas tem prevenção, né, prioridade para prevenção sem prejuízo da assistência, que estava aqui na saúde pública, Ministério da Saúde e prefeituras e estados, tá? Dependendo da prefeitura do estado. Tinha prefeitura que não tinha nada, zero de saúde pública. Tinha estado que tinha muito pouco, dependia do porte do estado. O Rio de Janeiro foi agraciado em matéria de rede de saúde, porque era a capital federal. Então, os grandes hospitais, inclusive, do INPS, ficavam todos aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí é interessante também pensar nisso. Por que quem pensou o SUS fala em regionalização da saúde? Porque se tivesse lá um marítimo, lá no Rio Grande do Sul ou no Acre, para ele ser internado num hospital de gabarito, ele tinha que vir para o Rio de Janeiro. Era o único hospital dos marítimos no Andaraí. Ou se fosse um transportador de carga, era o Hospital de Bom Sucesso, IAPTEC. Se fosse o bancário, era o Hospital da Lagoa, IAPB. Se fosse o industriário, na Penha, e assim por diante. Então a gente tinha
hospitais dos institutos. Aqueles hospitais antigos dos IAPs ficaram todos fundidos no Instituto, no INPS. Fundiu tudo ali. E isso também foi a confusão que aconteceu, porque antes um marítimo não podia ser atendido na Lagoa, no bancário, enquanto era IAP. O governo, inclusive, ele fundiu tudo para possibilitar que os trabalhadores pudessem ser atendidos, né, de forma indistinta no conjunto de hospitais dos IAPs. Então só tem um jeito de fazer isso, fundindo tudo no instituto só. Não estou dizendo que foi só por causa disso que houve a fusão do INPS, não, mas isso aí com certeza era uma coisa que contava muito, né? E depois todos os trabalhadores que tinham contrato formal de trabalho, carteira assinada, passaram a usufruir do INPS e de todos os hospitais do INPS, indistintamente. Para os trabalhadores formais foi um avanço, né? Antes o cara só podia ir naquele da sua categoria. Bom, e aí eu queria só... Bom, aqui então o que acontece? O INPS, a assistência médica dentro do INPS, ela cresce de forma tão avassaladora, porque nos anos 60 até o ano 70, início dos anos 70, porque a gente tem um boom da tecnologia médica, a tecnologia assistencial, tá? É quando você tem a criação de exames de imagem. Antigamente você fazia raio-x, alguns aqui de vocês já devem ter, Amadeu com certeza, Bené, não tinha raio-x, era abreugrafia, aquilo tinha uma carga de raio-x enorme, o cara saía de lá quase que uma bomba atômica ambulante. E aí a tecnologia médica começa a avançar, você tem evolução da radiologia, aí começa a aparecer a tomografia, depois a tomografia computadorizada, a medicina de imagem, os exames laboratoriais. Eu era acadêmico de medicina, fazia exame de urina e de fezes lá no laboratório, no estágio, misturando o cocôzinho ali, o xixi, olhando no microscópio. Isso aí hoje acabou. A gente era assim, quer dizer, a evolução tecnológica foi muito grande então isso é o que a gente chama de evolução do complexo médico industrial. Complexo médico industrial. Bom, esse complexo médico industrial foi sendo incorporado pelos hospitais, né, e ambulatórios, porque o INPS não tinha só hospital, tinha os ambulatórios também. Essas tecnologias foram sendo incorporadas e isso encareceu absurdamente a assistência médica dentro da Previdência Social. O custo da assistência médica na Previdência Social foi enorme, a ponto de chegar, quando houve a fusão do SUS, a criação do SUS, gastava-se na Previdência Social, assistência da Previdência Social, gastava-se 90% de tudo que se gastava de saúde no Brasil era assistência médica da Previdência Social, e os outros 10% era aqui, saúde pública. A proporção era mais ou menos essa. Então gastava-se uma fortuna dentro do complexo médico industrial, a ponto de o INPS ter que separar a assistência médica da Previdência dentro dele mesmo. Então foi criado aqui dentro do INPS, foi criado o Sistema Nacional de Previdência Social.
Simpas. Isso foi em 1976. Então, em 1976 é criado o Simpas, e dentro do Simpas o INPS continua só com a questão da tributação previdenciária, e além dele é criado o INAMPS, assistência médica. Olha só, dentro do INPS é criado um instituto só de assistência médica, para vocês verem o tamanho do rombo, né? O tamanho da coisa. É criado o IAPAS. Isso tudo acabou, tá? Isso tudo mudou, hoje já não existe mais. O Instituto de Arrecadação da Previdência Social. É criado o DataPrev para poder administrar e contabilizar, né, todos os dados. E algumas instituições são incorporadas ao Simpas. A LBA, que já existia, a FUNABEM, que era a Fundação Nacional, LBA é a Legião Brasileira de Assistência, né? Para vocês entenderem o que era o modelo, tá? O modelo, aqui nós estamos aqui já no INPS, já fundido, em 1972, que eu era acadêmico do Souza Aguiar, 72 e 73. Chegava um queimado lá, grave, aí a gente ligava para o Hospital do Andaraí, que tinha o melhor centro de queimados, até hoje é um centro de queimados bem de referência importante. Primeira pergunta da telefonista, não era nem do médico: tá com a carteira assinada aí na mão? Aí eu falei: minha filha, o paciente está queimado aqui, está sem roupa, como é que eu vou... Ah, sem a carteira não pode. Então, isso era um modelo, por isso a gente está falando de modelo, um modelo que além de ser não universal, contributivo, ele é excludente. O cara podia morrer lá, né? Se não tem a carteira, liga né? Então, eu acho que isso dá a outra coisa também que era comum, já bem depois, já em 83, eu já pediatra em Campo Grande, acompanhava as crianças, né? Trabalhei 4 anos lá, acompanhava no ambulatório as crianças e tal. Aí um dia, isso aconteceu mais de uma vez, mas uma vez me chamou muita atenção um pai tentando falar comigo e não conseguia na porta, até que ele conseguiu sinalizar. Falei: o que houve, meu amigo? Falei: eu estou desempregado e meu filho está doente e a moça não está querendo deixar eu ser atendido, porque o cara tinha carteira, mas quando ele era demitido, depois de alguns meses, 6 meses era carência, ele não tinha mais direito. Esse era o modelo. A gente tem que pensar nisso. Então era um modelo excludente, perverso. Aí você tinha que fazer o favor de atender. E depois, aí, entendeu? Enquanto você estava dentro do manto do INAMPS, eu era médico do INAMPS, atendia pelo INAMPS, portanto eu só atendia quem tinha carteira, e a família, os filhos, né? Enfim, era assim que funcionava mesmo. Inclusive o Ézio Cordeiro, muitos conhecem, né? Foi presidente do INAMPS em 1987, 86, 87, na transição para o SUS. A gente vai falar disso daqui a pouco. E ele mandou a Polícia Federal, ele como presidente do INAMPS, mandou a Polícia Federal prender o diretor do Hospital da Lagoa, porque já naquela época já existia o SUDES, que é pré-SUS, né? Já existia o SUDES funcionando desde 85, que é o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Foi a preparação para o SUS no processo constituinte. A Constituinte estava rolando, 87, 88. O Ézio era presidente do INAMPS e o médico da Lagoa disse que não ia
obedecer à portaria do INAMPS, que dizia que todas as pessoas podiam ser atendidas no Hospital Lagoa, contrariando e falando alto e bom tom, dizendo lá, respondendo que não ia acatar a portaria, porque ele só atendia trabalhador carteira assinada. O Wesley mandou a Polícia Federal e saiu preso do Hospital Lagoa, para vocês verem a resistência que havia no sentido de universalizar o sistema INAMPS. Tanto é que o INAMPS foi incorporado ao SUS 5 anos depois da Constituição, né? O INAMPS era para ter ido de cara, se é um sistema único. Não, teve uma briga de foice entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência, durou 3 anos, só em 93, a lei orgânica de 90, só em 93 é que o INAMPS acabou, foi incorporado ao SUS. Olha que o governo eleito logo depois para implantar o SUS foi o governo Fernando Collor, que era o governo de máximo de mercado e mínimo de Estado. Exatamente. Então o SUS, que era uma proposta de socializante, teve que ser implantada no governo neoliberal. Exatamente. E quem assinou a portaria de extinção do INAMPS foi o Itamar Franco, não foi nem o Collor. E o Collor, ele assinou a lei 8080, vetou, né? A gente vai ver isso depois. A gente está traçando um panorama aqui, é uma história meio mambembe, né? Mas só para dar uma ideia geral, como é que essa coisa foi se organizando. Então a gente tinha aqui 2 grandes campos de atenção à saúde, né? Nessa construção histórica. Um da saúde pública, que era prevenção das doenças, né? Não só a prevenção também assistência. Por exemplo, a saúde pública aqui, o Ministério da Saúde, também fazia assistência a determinadas doenças. Tuberculose, lepra, hanseníase, doenças rurais e câncer. Então, alguma parte assistencial também foi sendo criada aqui dentro da área da saúde mais pública, digamos assim, né? Mais distributiva, dentro da concepção um pouco mais distributiva e não contributiva da assistência previdenciária. Sandu, né, Fabião? Sandu também era. E aí tinha uma coisa. Sandu é o serviço médico família. Sandu era urgência, serviço de assistência médica de urgência, Sandu. O pessoal fazia um atendimento de emergência, mas eles iam para dentro do morro também fazer pura generosidade, vamos dizer assim, né? Estou reconhecendo que em alguns momentos era comovente o trabalho do pessoal, que acabava mobilizando a rua, o bairro, em torno daquele posto, porque eles faziam um atendimento, cara, faziam um atendimento que não estava no livro, sabe? Eles extrapolavam a questão da emergência, faziam uma intervenção no morro generosa. Eu falo isso comovido, em homenagem àqueles heróis ali. Não tinha nada tratado para eles fazerem aquilo e eles assumiram. Mas deu a história. Ah, o velho é história. verdade mesmo. Eu li tudo isso. Os heróis, embora estejam escassos, continuam existindo. Então, olha só para organizar essa coisa meio desorganizada, eu vou dividir esse antes aqui em 2 vertentes, tá? Uma vertente assistencial bem típica, né? E uma vertente mais da atenção à saúde, vinculada mais à saúde pública, digamos assim, tá? Então aqui a gente tem a filantropia, né? Já falamos, os médicos avulsos, depois a gente tem o nascimento da assistência previdenciária, vou colocar aqui INAMPS, e paralelamente a isso a gente tem a partir já de 76, e aqui começa a proliferar, principalmente a partir da organização do movimento sindical, principalmente a partir da organização do movimento sindical
no período de abertura política, já nos anos 70, que os sindicatos voltam a se organizar no país, que ficaram de 64 até 85, foi a ditadura, né? Então, vou botar aqui esse linha do tempo, né? Então, até 75, a ditadura foi aquela coisa que a gente já sabe, violenta, a partir de 68 com AI-5, tal. Então, quando começa a abertura política, em 76, especialmente pelo racha que houve na cúpula militar, você começa a abertura política, aí tem alguns marcos, né, que a gente lembra, de referenciar a morte do Vladimir Herzog lá, o assassinato dele na cadeia, que os caras quiseram dizer que ele tinha se suicidado, tem aquela foto histórica. O general Ednardo sai, o Gás e o Tiro Ednardo, que era da linha dura, ligado ao grupo do Médici, né? Frota, enfim, aí tem aquela coisa a chamada. Depois, em janeiro, a morte do Manuel Fiel Filho, que era um sindicalista lá em Santos, né? Também assassinado lá em janeiro, dezembro, Herzog, enfim, aí começa a abertura política. Para a saúde, é importante aqui um marco histórico, a criação do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que fica aqui nesse prédio. Era isso que eu queria saber, SEBS. Fica aqui no prédio, o SEBS. Quem quiser pegar a revistinha do SEBS, é só ir lá no 7º andar, né? É. 7º andar tem as revistas famosas do Saúde em Debate, que a gente até hoje existe. Hein? Depois tem a revista deles para distribuir para o pessoal, mas agora não. Senão... Então, aqui começa uma abertura política e começa o povo a se reorganizar, digamos assim, nos movimentos sociais, no movimento sindical. Essa reorganização do movimento sindical, que foi uma coisa muito positiva, né? Por um lado, pelo lado da organização política, teve um problema que foi o fato de encorpar a tal da medicina suplementar. É quando os sindicatos começam a exigir nas suas negociações os planos de saúde suplementares como uma conquista e que naquele momento era totalmente legítimo, porque o próprio INAMPS não dava conta, a saúde pública, a atenção à saúde também não dava conta, e os caras queriam uma atenção à saúde mais qualificada. É quando a gente começa a ter um crescimento exponencial dos planos de saúde no Brasil, né? E a gente pode colocar aqui... Por conta dos sindicatos? Não é por culpa dos sindicatos, é por uma necessidade dos sindicatos.